Fala, meu querido, chegamos com a sexta questão aqui da prova de nível 3 da OBA 2023, e essa questão aqui é bastante clássica, né? Essa questão que fala para a gente sobre a inclinação do eixo da Terra que influencia nas estações do ano, né? Então vale a pena a gente fazer uma lembrança dessa teoria, e nós vamos estudar aqui ponto a ponto cada uma das alternativas propostas para vocês. Tá bom? Então, antes de a gente começar aqui, se inscreve lá no nosso canal, nos ajude a cada vez mais chegar a mais pessoas que estão estudando um pouquinho de astronomia. Então, abaixo está o globo terrestre, colocado em dois diferentes instantes ao redor do Sol, aproximadamente a mesma distância do Sol. Então, essa informação aqui parece bobinha, mas ela vai ser importante na interpretação de alguns itens aqui abaixo. Vou fazer ele sem ficar tão torto, né? Então, porém, separados por 6 meses. Maravilha. A gente tem a condição aqui que são os solstícios, né? Os solstícios acontecem a cada 6 meses, então, é quando a gente tem a máxima inclinação aqui, em um, para o hemisfério norte, e a máxima inclinação para o hemisfério sul. Então, isso fica, é como se a gente, eu gosto sempre de mostrar a figura do meu braço. Então, aqui o Sol está no centro, né? E a Terra fica, em um momento, ela fica mais recebendo mais intensidade luminosa no hemisfério norte. 6 meses depois eu inverto isso e fica na parte de baixo, aqui no hemisfério sul, recebendo maior intensidade luminosa. Então, entre eles está o Sol, desenhado esquematicamente fora de escala, e os raios solares. Maravilha. Na figura, HE no hemisfério norte e HSU HS é o hemisfério sul. As linhas já representam os trópicos, aqui o trópico de Câncer e aqui embaixo o trópico de Capricórnio. Depois coloque F como falso. Primeiro coloque F de falso ou V de verdadeiro nas alternativas e depois ache alguma dessas daqui que tenha a sequência correta. Bom, vamos começar então falando o seguinte, ó. Primeiro, o eixo de rotação da Terra está inclinada de 23 graus e meio em relação à perpendicular ao plano da órbita da Terra. Então, vale saber quanto que a Terra fica oscilando aqui para ter uma maior intensidade no hemisfério sul e uma maior intensidade no hemisfério norte. E o valor que esse valor é bastante conhecido para quem já estudou as estações do ano é 23 graus e meio. Existe uma média ali, não é muito preciso isso, né? Porque a Terra é muito grande, né? Então para fazer essa precisão sempre 23 graus e meio é muito não dá para a gente cravar que é isso. Mas existem variações e a gente coloca uma aproximação de 23 graus e meio. E aí, o que acontece nessa situação? Então, aqui, o hemisfério sul, a gente tem um limite. Se você fizesse um eixo aqui, ó, nesse ponto, existe uma inclinação de 23 graus e meio, e aqui também de 23 graus e meio. E aí a gente concorda com essa alternativa, né, com esse item aqui. O limite de inclinação aqui é a partir de 23 graus e meio, verdadeiro esse item. Agora, B. Se o eixo de rotação da Terra estivesse perpendicular ao plano de sua órbita, não ocorreriam as estações do ano, pois os ambos hemisférios ficariam igualmente expostos ao Sol o ano todo. Perfeito, isso é uma verdade, isso é um que interfere nas estações do ano é a intensidade luminosa que o Sol chega aqui. Então, por exemplo, nessa região aqui, nessa primeira figura, é verão no hemisfério sul, mas inverno no hemisfério norte. Eu sempre gosto de associar com os Estados Unidos, né? Se a gente pegar em uma mesma longitude aqui em São Paulo e aqui em alguma região dos Estados Unidos, em São Paulo está muito calor, está muito quente, né? A temperatura em dezembro, né? Está muito quente. Você já deve ter para falar assim, nossa, o verão está muito forte aqui em São Paulo hoje. Mas lá nos Estados Unidos, a figura é o Papai Noel com o gelo, né? A figurinha lá caindo, a nevezinha em alguma região dos Estados Unidos. E isso garante pra gente que se você comparar aqui em São Paulo, hemisfério sul, eu tenho uma temperatura mais alta, por intensidade maior luminosa do Sol, e lá no hemisfério norte, muito mais frio, né? Então a gente percebe que de um hemisfério para o outro, eu estou no mesmo tempo, né? Estou em dezembro, mas um bem quente e o outro mais frio. E isso aqui acontece ao contrário também. Em junho, né? Aqui no hemisfério sul, a gente tem uma região de muito frio, lá no hemisfério norte já fica, por exemplo, você já deve falar lá que em algumas regiões, se eu falar na Itália, na Europa, que está no hemisfério norte, tá muito quente já começa a esquentar e bate 40 graus Celsius. Enfim,
Essa diferença só é permitida por causa desse movimento. E se ela não tivesse esse movimento, todas as estações do ano não existiriam. A gente receberia sempre a mesma intensidade luminosa e aí a gente não teria essas estações do ano. Então, isso é verdadeiro. Terceiro, a inclinação do eixo de rotação da Terra é de 23 graus e meio em relação à perpendicular ao plano de sua órbita e é responsável pelas estações do ano. Sim, né? É uma junção dessas duas primeiras que a gente acabou de dizer aqui, então essa aqui também está verdadeira. Vamos tirar aqui as que estão falsas, ó. Então essa aqui já está falsa, essa daqui já está fora, né? E aqui nós já eliminamos a B, a C e a E. E já também eliminamos a D. Então já podemos dizer aqui que a alternativa certa é a alternativa A. Mas por que que ela tá certa, né? Então ele fala assim, no globo da esquerda, essa aqui, o verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Não, o contrário, né? Aqui é verão, né? Que é verão, porque está tendo uma maior intensidade de raios luminosos, e aqui menos, e aqui é inverno. Então aqui a gente tem essa condição. No da esquerda é verão no hemisfério norte? Não, é inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul, porque a maior intensidade de raios luminosos está batendo no hemisfério sul. Então essa é falsa. As estações do ano são ocasionadas pela maior, menor proximidade da Terra ao Sol. Não, né? Então a gente tá. Essa alternativa está errada, por quê? Porque as estações do ano, quando a gente estuda isso, elas são trabalhadas a partir da inclinação do eixo da Terra, né? E não pela distância. Até coloquei assim, ó, estão aproximadamente à mesma distância do Sol. Então, se eu estou à mesma distância do Sol, como é que eu vou ter eh, o inverno aqui, verão aqui no hemisfério norte, verão no hemisfério sul e depois verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério sul? Então, isso não está ocasionado pela maior e a menor distância da Terra, e sim pela inclinação do seu eixo. Então, a gente chega na alternativa A, que é pela falsa aqui, chegando nesse item como verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, alternativa A para a questão número 6. Beleza? Então, mais uma questão aí da prova da OBA, então de nível 3, seguindo aqui para você.